Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Saúde Plena. Eu me chamo doutora Priscila Hidalgo, estarei com vocês aqui no episódio de hoje junto com uma parceira que já esteve aqui, mas ela veio novamente porque ela é uma nutricionista muito especial para mim e porque ela tem um conhecimento incrível sobre saúde intestinal, saúde da mulher. Fabiane Goeldi, obrigada, seja muito bem-vinda novamente. Obrigada. E hoje nós vamos falar um assunto muito importante, glúten e lactose. São injustiçados ou realmente eles são os nossos inimigos, Fabi? Bora! E aí? Bora. Esse tema é muito relevante, né, Fabi? Muito. Nossa, a gente pega demais aqueles imensos exames, né, que as pessoas fazem. Ou fazem porque já sentem, a família tem, daí acho que todo mundo tem, acaba pedindo os exames, né? Mas, de certa forma, eu queria perguntar para você, né? Qual é essa tendência que você sente? Por que que isso virou? Todo mundo pede agora exame de lactose, exame de glúten, né? De intolerância, ou se realmente a pessoa ela tem, né? Uma doença referente a isso, como a doença celíaca mesmo. Vamos lembrar a todos que estão nos ouvindo que isso daqui não é uma consulta médica. Nós estamos aqui a caráter educacional e de informação para você. Nada substitui nem a consulta nutricional, nem a consulta médica. Então, Fabi, o que você acha sobre isso? Essa tendência de todo mundo agora é intolerante ao glúten e à lactose, né? Sim, sim. Isso é, de fato, uma dúvida muito frequente no consultório sobre se, de fato, esse paciente precisa evitar esse tipo de alimento ou não. E a verdade é, nós devemos fazer rodízio, variar o tipo de alimento que consumimos. E ele só vai fazer mal dentro daquilo que esse indivíduo é capaz de digerir ou não. E é isso que a gente vai discutir aqui hoje, nesse momento. Se ele, de fato, é um indivíduo que tolera bem esse alimento, não tem porquê da exclusão. E surge essa dúvida, se inflama, se não inflama. Perfeito. Né? Se o problema é a lactose, é a caseína. Isso aí. Se realmente... Então, até para as pessoas entenderem um pouquinho do que a gente está falando, tá? Fabi, você que é expertise aí nos alimentos, o que é o glúten? O glúten é uma proteína que vem do trigo, da cevada, do centeio. Então, nós podemos ter um indivíduo alérgico, por exemplo, ao glúten, e um indivíduo alérgico a trigo. São coisas diferentes, porque o trigo, enquanto alimento, ele não tem só proteína, ele tem outros componentes, assim como quando a gente fala de leite. Então, a lactose é o carboidrato do leite. E o leite, como um alimento ali completo, ele tem as suas proteínas também. E nós temos as pessoas alérgicas à proteína do leite e nós temos as pessoas intolerantes à lactose, que é o carboidrato. Então, o glúten, ele é uma proteína, é a proteína do trigo. Perfeito. E nessa tendência tão forte das pessoas cortando tanto glúten quanto lactose. Não sei se eu fico bem, se eu não fico. Teve uma festa que eu fui e eu passei mal. Mas aí eu fui em outro aniversário e não passei mal. Então, na dúvida, eu vou cortar. Todo mundo cortando. O que você acha sobre isso? É importante? É importante? Não. É importante também ter isso na alimentação? Perfeito. Qual é essa tendência aí? Perfeito, Pri. Ocorre o seguinte, as nossas células intestinais, quando elas estão doentes, vamos colocar assim, elas podem reduzir a sua funcionalidade. Ou seja, como consequência, ela tem uma dificuldade maior de digerir alguns tipos de alimentos. Por isso que às vezes a gente vê uma pessoa que saiu de um quadro, sei lá, de uma virose, por exemplo. E aí ela sai daquela virose, ela fala, nossa, tudo me distende, tudo estufa a minha barriga, né? Então, justamente por essa dificuldade de digerir alguns alimentos. Então, o que a gente tem que entender? Se essa pessoa tem uma dificuldade transitória, passageira, de digerir aquele alimento, ou se de fato ela não tolera, que aí ela precisaria
talvez de uma enzima digestiva. Casos de intolerância, ela precisaria de uma enzima digestiva. Agora, se essa pessoa tem uma alergia àquele alimento, tem que substituir mesmo. Então, ou seja, quando uma pessoa resolve restringir de vez esse alimento, além da privação social, cultural, além do impacto de saúde mental que ela sofre com essa privação na dieta, ela, de fato, vai causar uma alteração, uma mudança na microbiota do seu intestino. Então, como nós já explicamos aqui, essa microbiota é a população de micro-organismos que vive dentro do nosso intestino. E esse equilíbrio entre essas bactérias, ela depende do consumo alimentar. É alimento. Não tem remédio que muda ali a microbiota, né? Então, você tirar um alimento sem a necessidade, claro, vai impactar. Mas aí, tá bom, eu tirei e eu fiz a substituição pelo quê? Perfeito. Que é a grande dúvida das pessoas, né? A primeira coisa, assim, o que eu pego muito são as pessoas com essa dúvida de intolerância e alergia. Isso que você falou é extremamente importante, porque realmente as pessoas, elas cortam no momento em que fez mal para ela. E depois de um tempo, ela chega num déficit nutricional. Eu falei, mas por que você não tá comendo isso? Não, porque eu comi e fiz mal. Ah, mas você comeu em 1800, não sei na onde. Às vezes você estava realmente passando por um momento desafiador da sua vida, tomou muito antibiótico, o seu intestino ficou sensível e ele não recebeu bem aquele alimento naquele momento. Então, a ideia é, além de uma equipe interdisciplinar para ajudar a fazer o diagnóstico da alergia ou da intolerância, a gente ter estratégias nutricionais diferentes para cada caso. E muitas vezes, isso que você falou, como nós estamos e somos entusiastas da saúde integrativa, a saúde mental importa muito, principalmente quando nós estamos falando do convívio social. Então, eu não saio mais, mas é chato, porque junto com meu marido, ele quer comer pizza, ele quer beber um vinho, aí ele quer comer um queijo, e assim, eu passo mal todas as vezes. Ou eu fico com a barriga estufada, não dá certo pra mim, ou até desanda meu intestino, né? Então, aí, esses pacientes, não é só cortar, é a gente diagnosticar, a gente, de fato, orientar esse paciente, mas sempre lembrando das causas, né? As causas devem ser tratadas. Muitas vezes, naquele momento, ela não vai ter boa digestão. Vamos trazer para minha realidade, né? Pessoal, para quem não sabe, eu, ano passado, ano de 2024... me propus a fazer uma maratona e a Fabi estava me acompanhando no ano anterior, em 2023, né? No qual eu resolvi fazer uma limpeza intestinal por hidrocolonterapia. É um exame, nós aqui em Taubaté não temos acesso ainda, mas em São Paulo tem, em São José. Então, a gente, é uma limpeza do intestino mais profundamente, vamos dizer assim, né? Para ficar bem simples e didático. E aí, quando eu fiz essa limpeza, porque eu queria conhecer e porque também eu tinha algumas intolerâncias alimentares, como muito leite me deixava eu sentia que eu ficava muito congestionada, a qualidade do leite que eu ingeria na época não era boa, e também a quantidade de carboidratos, de glúten mesmo, né, que eu comia. Já há muito tempo eu tinha retirado, mas eu sentia falta do que eu poderia substituir, né? Porque eu sentia essa necessidade. E estratégias de emagrecimento, a gente fez uma cortada ali nos carboidratos que na minha situação, naquele momento, né, Fá? Quando eu limpei o intestino, reintroduzi os alimentos, a Fabi participou dessa reintrodução alimentar, né, Fabi? E aí foi muito legal, porque você... falou, Pri, eu acho que você tem talvez uma intolerância à histamina, uma intolerância realmente ao glúten. Amiga, vamos fazer um teste? A gente chegou a fazer um teste de microbioma intestinal. Sim. Então, só para trazer para as pessoas, para a prática, né? Sim, claro. Você pode dizer um pouquinho para elas como foi esse nosso momento juntas, né? Perfeito. Que você fez a reintrodução primeiro, a leitura do meu teste, depois da hidrocolo. Aí
Aí você viu o que eu estava tolerando de alimentos. Aí você pediu o teste de microbioma intestinal, né? E você foi introduzindo. Então, conta um pouquinho só pra gente fazer um exemplo aqui, o meu. Perfeito, Pri. É importante também da gente falar que a microbiota, ela é modulada com um tempo. Então, como que eu gosto também de usar esse exemplo para o paciente entender de uma forma mais didática? Imagina uma sala muito lotada de pessoas. Para que novas pessoas entrem, habitem aquele ambiente, precisa sair um pouco de gente para entrar pessoas novas. E isso leva um tempo. Então, algo importante de ser dito, que eu expliquei também para você na época, é que a microbiota a gente não consegue, tirar tudo e colocar um negócio novo assim, né? Seria maravilhoso. Aliás, eu recebo muita gente querendo fazer isso. Quero trocar a minha microbiota, alguma coisa para, né? Então, esse processo, ele precisa ser feito de forma gradativa. Então, esse entendimento, se o paciente tem algum tipo de intolerância, que por vezes ele fez o exame de alergia, deu negativo. O meu tinha dado negativo, né? Mas aí eu tinha alteração da minha microbioma intestinal. Isso. E você comentou muito comigo e eu fiz uso, né? Falou, Pri, então vamos introduzindo devagar. Então, isso é uma dica para as pessoas, né? Não é que você não pode comer ou tira tudo da dieta e acabou, é para sempre. Não, é justamente isso que eu tô querendo trazer para elas, né? Sim. Falar, olha, vamos analisar. Vamos entender como que você se sente. Você fez muito isso comigo, relacionado... Esses testes, né, da tolerância individual. Isso. Que daí, você como é uma pessoa também que trabalha muito o seu autoconhecimento, você se observa muito. Então, isso é um ponto bastante importante para a gente entender. E o próprio paciente entender se ele vai manter o glúten ou não, se aquilo faz sentido ou não. Vou pegar agora o meu exemplo particular. Sim. Eu tenho intolerância à lactose, mesmo, tá? Então, quando eu descobri, foi uma situação assim, eu a vida inteira sempre tive, foi há uns bons anos atrás, eu sempre tive uma distensão abdominal, desde que eu me conheço, sempre tive. E eu achava que era assim mesmo. E detalhe, eu recebo muitas pessoas no consultório com esse relato. Nossa, eu achava que gases era normal, que essa barriga distender assim é normal. Escuta isso, porque se você sempre teve, é muito isso. E aí, quando eu descobri que deu meu teste positivo para isso, falei, não, tudo bem, então eu vou redescobrir o meu paladar, né? Eu vou descobrir novos alimentos que me deem prazer, diferente dos derivados aí do leite. E aí, nisso, eu imergi em outros universos. Por exemplo, eu fui estudar sobre café, né? Então, eu fui estudar o mundo do café gourmet, da moagem do café, da forma de moer este café. Então, o que acontece? Eu sempre trago isso para os pacientes. Na verdade, se você gosta de um alimento muito, e isso precisa ser trabalhado de uma maneira respeitosa e carinhosa. Se você gosta muito de um determinado alimento... Do pãozinho francês saído da padaria com manteiguinha, né? Isso, que na verdade é algo cultural, ainda mais quando a gente fala de São Paulo, né? Então, porque, por exemplo, um dos substitutos do glúten seria a tapioca, o inhame, a própria mandioca em si, que é bem cuscuz, que é bem comum no Nordeste do Brasil. Então, talvez no Nordeste ele não tenha essa memória que nós temos do pãozinho quentinho, da padaria, ele vai ter outras memórias. Então, quando a gente vai falar de alimentação, é importante você respeitar essa regionalidade também e ressignificar. Vamos lá, vamos tratar de uma forma respeitosa. Eu sempre falo, você vai comer, precisa ser prazeroso esse momento, né? Precisa ser algo que vá te fazer bem. Então, de que forma eu vou substituir esse alimento? E aí trazer o entendimento, poxa, eu tinha uma dor antes,
Eu descobri a intolerância de fato. Aí sim, a gente faz essa substituição de uma forma que faça sentido na rotina dessa pessoa e que ela vai gostar também daquele alimento e não vai ter dor mais, que foi justamente o que aconteceu comigo. Então, eu descobri outros alimentos que não me davam dor e me davam prazer, que foi a história, por exemplo, do café, né? E aí, então, o que é importante dentro deste assunto de nós tratarmos? Se existe uma intolerância, existem as enzimas e existem também os alimentos que nós podemos substituir e trabalhar desta forma, respeitosa com o paciente. E ele não é um alimento que inflama todo mundo. Perfeito. Não é, tá? Então, existem, por exemplo, eu digiro bem glúten, né? Mas eu tenho pacientes que têm inchaço de articulação, né? As pessoas falam muito, né, Fabi, sobre o tipo da proteína, né, do trigo que nós temos hoje, que não é um trigo, é um trigo transgênero, né? O grão já foi produzido em escala. E, correto, isso existe realmente, não é o trigo lá. A gente tem uma diferença dos pães daqui do Brasil e a diferença até mesmo dos pães que quando estão na alimentação mediterrânea, né? Principalmente nos países da Europa. Sim. E a gente vê pacientes que viajam pra lá, falam, nossa, comi Fiquei pizza. super bem. Exatamente, fiquei super bem, não passei mal. Sim. Mas eu voltei pra cá, voltei a comer aqui, eu passei mal. Claro, tem todo o contexto envolvido emocionalmente falando, porque geralmente eles estão de férias quando eles vão pra fora. Sim. E quando eles estão aqui, eles voltam pra rotina de trabalho, né? Mãe, escola, é isso, é aquilo. Sim. Mas realmente tem a qualidade do alimento também. Tem a qualidade e, na verdade, nós temos microbiotas diferentes. Então, nem para gêmeos a microbiota é igual. Então, a influência de padrão alimentar, de emoções, porque o cortisol, por exemplo, elevado, influencia na microbiota. Opa, né? Super! Então, nós temos microbiotas diferentes e nós temos essas questões de tolerância individual. Então, por exemplo, no meu caso, eu consumo, eu tolero super bem, porém, o que eu faço mesmo? Rodízio dos tipos de carboidrato. Então, aquele indivíduo que consome pão, todos os dias. De manhã, no café da manhã, no lanche da tarde e no jantar. Poxa, você está repetindo o carboidrato, tá? Então, mesmo para aquelas pessoas que toleram o glúten, por exemplo, é importante esse rodízio de alimentos. E aquela pessoa que fica bem com queijos e iogurtes, que tolera bem o leite. O rodízio também do tipo proteico é importante. Então, o indivíduo que consome o iogurte, por exemplo, que eu já vi muitos padrões alimentares assim, consome o iogurte no café da manhã, no lanche da tarde e se deixar antes de dormir de novo, né? Então, é importante esse rodízio do tipo proteico. Quanto mais você rodizia a sua alimentação, mais diversa você deixa essa microbiota. Então, até esse filtro, será que existe um exagero no consumo do glúten e do leite, por isso você não tolera? Ou será que, de fato, você realmente não tolera esse alimento? Então, até esse filtro é importante da gente avaliar. E uma orientação é, de fato, se observa. Se observa, se você tem essa repetição desses alimentos, como eu citei aqui, ou se mesmo você consumindo uma porção de iogurte no dia, se você fica mal. Então, o que você está dizendo para o pessoal que está em casa é assim, você consome muito um alimento único, se você consome demais, repare se você consegue tirar um pouco a quantidade de vezes e não restringir e ficar sem comer totalmente, porque isso pode ter um impacto na sua saúde emocional. Substitui e faça rodízio e na sua microbiota, obrigada. Então, primeira coisa, diminua o consumo e comece a substituir com outros tipos do mesmo grupo alimentar. Então, por exemplo, eu como pão de manhã, aí eu comi à tarde e à noite. Vamos dizer o exemplo lá do meu pai. Ele fazia isso, era o clássico dele. 4 horas da tarde tem que tomar o cafezinho dele, café com leite. Mas aí, com toda a mudança no estilo de vida dele, né?
a gente conseguiu ir introduzindo hábitos saudáveis. No café da manhã ele já não coloca, já tem ali o suco dele, né? Que ele faz com os vegetais, ele coloca ali uma dieta mais anti-inflamatória. E ele deixa o cafezinho dele 4 horas da tarde. O que aconteceu? A distensão abdominal dele começou a melhorar, porque ele começou a fazer rodízio entre os tipos de carboidrato, na hora que ele come tapioca de manhã, com sementes, né? Com as fibras que você comentou. Aí, no período da tarde, gente, são 70 anos fazendo esse hábito. Então, isso foi o impacto na saúde dele. A princípio, ele falou, nossa, mas então eu não vou poder comer nada. Porque é isso que os pacientes falam, né? Nossa, mas se eu não puder mais comer isso, eu vou comer o quê? Ó, agora tudo sem sabor, eu não gosto disso. E não é essa a intenção. A questão nossa aqui, quando estamos falando de saúde integrativa, é a gente considerar qual é o contexto que esse paciente está, como que ele recebe a mudança do estilo de vida e quais são os substitutos que nós podemos fazer sem restringir, zerar na alimentação dele. Porque o impacto emocional vai ser muito maior do que se a gente restringir completamente. A gente quer além de uma medicina humanizada, a gente quer uma adesão desse paciente. Quantos pacientes chegam para nós que falam, olha, eu parei de comer, eu já não como pão, eu já não como queijo, eu não como, né, não consumo lactose. E mesmo assim, ela continua se queixando de dor abdominal, ela não consegue emagrecer. E ela fala, eu não sei mais o que cortar da minha alimentação, eu vou comer o quê? Folha de alface. E aí, a gente tem que trazer essa educação para ela de que, olha, não é que não pode... Você talvez estava consumindo demais. Vamos colocar no melhor momento. Seria isso, perfeito. Fabi? Exatamente. E esse exemplo até que você trouxe do seu pai, olha só, dentro do seu relato, você disse que ele começou a inserir os sucos. Aliás, a gente super pode marcar um momento para falar sobre alimentação anti-inflamatória, que é mais um baita assunto, né? Mas pelo seu relato, você já trouxe a seguinte questão. Seu pai mudou o hábito no sentido de ele passou a se nutrir. Então, toda vez que você entrega para esse intestino, né, que não está tolerando ali os alimentos, mais fibras, vegetais, frutas, proteína em quantidade adequada, assim como carboidrato. Então, não exagerando, pesando a mão em nenhum grupo alimentar, ele começa a se reequilibrar. Lembra da história da sala? Sim. Vai saindo gente, vai entrando gente nova. Por quê? Porque você está alimentando. Então, quando eu diminuo, reduzo uma ingestão de um determinado alimento, sempre vai ter morte de bactérias. Legal. E aí, se elas estão morrendo, outras estão sendo alimentadas e elas passam a crescer naquele ambiente. Então, esse equilíbrio, essa organização melhor ali, essa comunidade mais organizada, é o que faz o indivíduo conseguir uma tolerância melhor, né? Uma democracia dentro dessa microbiota intestinal. Exatamente. Né? Então, você pegar um intestino e só simplesmente cortar o leite e o glúten, essa fala sua foi perfeita. Não quer dizer que vai ter perda de peso e muito menos que vai solucionar essa questão da distensão abdominal. Isso não é uma verdade. Então, a gente pode falar que o impacto da restrição de fazer desses alimentos na saúde intestinal é até mesmo poder causar um desequilíbrio dessa microbiota. Sim, sim. Até porque as pessoas, quando vão substituir esses alimentos, se foi uma restrição, né? Se foi uma restrição não indicada acompanhada por um profissional de saúde, enfim, um nutricionista, o que vai acontecer? Ela vai substituir por aqueles produtinhos sem glúten que ela vê no mercado. Nos conte mais sobre isso. Isso, que aí muitas vezes são produtos com custo até maior, porque vem no rótulo escrito sem glúten, sem lactose, mas claro que existem aqueles bons produtos sim, né? Porém, a grande maioria no supermercado, especialmente, não em casas, por exemplo, especializadas, né? Casas de produtos naturais, a grande maioria tem um alto teor de gordura saturada ou açúcar. E, na verdade, você consumindo um produto só porque ele está sem o glúten, mas está cheio de gordura saturada, açúcar, você vai alimentar bactérias pró-inflamatórias. E aí, essa pessoa, ela começa a ter uma compulsão por doces.
mesmo não consumindo glúten, mesmo não consumindo Isso. lactose. Por quê? Porque como ela ficou alimentando essas bactérias por outra via, desses alimentos que não têm glúten e lactose, de fato, vamos dizer assim, ela começa a crescer essa população e cada vez mais essa bactéria vai ficar com fome. Então, ela vai dizer para esse sistema nervoso central, Isso eu tô aí. com fome. Isso Mas aí. agora, nossa, eu tô em outro lugar, não tenho acesso. Ai, menina, mas eu comi isso aqui, não me saciou. Comi lá o ovinho mexido, não me saciou. Mas muitas vezes foi o que acontece com a leitura ali da microbiota intestinal, né? Do O teste. Isso. A gente vê que muitas vezes esse paciente, ele não tem as bactérias para digerir proteínas, né? Porque foi muito tempo uma restrição alimentar, talvez, do leite, ou também não faz a ingesta adequada de proteína em todas as refeições. Então, continue aí nesse assunto, Fabi. Quais são as estratégias que você usa para quem, de fato, tem intolerância, tem intolerância ao glúten ou a doença celíaca mesmo, que é a alergia ao glúten, né? Não faz a digestão. Quais são as substituições que você orienta esse paciente para a gente ir caminhando para o final? Perfeito. Para quem tem intolerância à lactose, nós temos sim o uso da enzima digestiva, que é a lactase, e alguns produtos que vêm adicionados desta enzima, que são os chamados produtos sem lactose. Na verdade, eles estão adicionados desta enzima lactase, tá? Assim como é possível, por exemplo, se ela vai a um restaurante e os produtos não foram elaborados com aqueles sem lactose, ela consegue ingerir a enzima no momento da refeição. Agora, se é uma pessoa alérgica à proteína do leite, de fato ela precisa substituir por uma versão vegetal. Então, o que nós chamamos de leite vegetal, que é importante sempre desta pessoa observar a lista de ingredientes deste produto. O que não pode ter nesse leite vegetal? Porque eu já ouvi você falando, eu acho muito importante trazer isso aqui. Isso. Os produtos industrializados costumam ter muitos conservantes, estabilizantes. Então, a gente vê, inclusive, uma grande diferença de preço no leite vegetal quando a gente vai no mercado. Boa parte dos produtos com custo mais baixo, eles têm uma quantidade maior de aditivos químicos. Então, ou seja, esses aditivos, eles vão impactar na barreira protetora do intestino. Então, essa substituição por algo muito cheio de aditivos não vai ser uma boa. Mesmo mais barato. Mesmo mais barato, justamente. Então, a substituição seria a versão vegetal para quem tem alergia à proteína, que é diferente da intolerância, ou ainda nós pensarmos em suco de frutas, de que forma nós vamos utilizar esse suco de frutas. Então, a exemplo do que você trouxe do seu pai, o suco com os vegetais e a escolha de uma fruta, né, para a gente agregar uma variedade de fibras maior. E aí, Fabi, mas os derivados do leite também têm o cálcio. Sim, e nós temos as fontes vegetais também com cálcio, gergelim, os vegetais verdes folhosos. Então, essa seria uma melhor. E os próprios chás, que o intestino adora chá. Né? Então, o chá feito com a erva mesmo, né? Evitar o chá de pacotinho. Então, hoje a gente tem aquelas canecas difusoras, que aí é muito mais fácil de você fazer um chá a partir da erva, sem utilizar o sachê. Então, essas seriam as estratégias, de fato, para quem tem ou a intolerância à lactose e a alergia à proteína do leite. Agora, quando eu estou falando de glúten, né? Se é um celíaco, não pode glúten, nem o traço do glúten. Então, por isso que tem, por lei, aquela identificação nos alimentos sobre pode conter glúten, por conta até do traço, tá? Então, não pode ter o glúten, no caso da doença celíaca. E também no caso de alergia a glúten, né? Agora, se é uma pessoa com uma intolerância a glúten, nós temos enzimas que ajudam a digerir melhor este glúten. Então, na mesma linha de ingerir uma lactase, na intolerância à lactose, nós temos a possibilidade de ingerir a enzima que vai ajudar nessa
digestibilidade do glúten. E para qualquer caso, por mais que a pessoa não tenha nada de intolerância, eu recomendo o rodízio dos alimentos. Então, eu prego muito contra a questão do terrorismo nutricional. E de você não ter ali, não achar que é uma fórmula mágica. Então surgiu todo esse tema, olha, tira o glúten e a lactose porque você vai emagrecer, porque as pessoas ficam atrás de um único alimento que vai solucionar todos os problemas. Não é assim que o nosso corpo funciona, nem com medicamentos, enfim, com nada, né? Então, independente se esse indivíduo tem ou não a intolerância, é importantíssimo que ele faça rodízio dos tipos de carboidrato e rodízio dos tipos proteicos, né? O leite está na classificação das proteínas. Então, o rodízio dos tipos proteicos. Perfeito, perfeito. Minha amiga, nós estamos encerrando, já indo para o nosso final do podcast. E eu quero muito agradecer novamente você. Fala aqui para o pessoal as suas redes sociais, porque tem 2 perguntinhas finais para a gente fechar com chave de ouro. Mas conte aí um pouquinho das suas redes, como que as pessoas acham você. Pri, eu que agradeço o convite, sempre um prazer dividir uma mesa com você. E o meu Instagram é o @FabianeGoeldi e você pode me acompanhar. Perfeito. Minha amiga, me diz uma coisa, o que esperar da nutrição funcional em 2025? Eu espero muito é que seja uma nutrição que vai de fato resgatar a funcionalidade deste corpo. Então, eu sempre falo que não é sobre calorias dos alimentos, mas o que aquele alimento exerce no seu corpo. Então, muito além de você ficar preocupado sobre um nutriente em específico, qual é o impacto da funcionalidade daquele alimento para você. Então, as pessoas, isso é algo que se perdeu até pela industrialização, enfim, mas não é só sobre prazer. O prazer faz parte, mas precisa ter o prazer associado com a funcionalidade. Perfeito. E minha amiga, o que é saúde plena para você? Saúde plena é o equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. Então estamos no lugar certo, certo? Pessoal, muito obrigada pela sua audiência. Agradeço mais uma vez a minha amiga, querida, parceira, Fabiane Goeldi. Olha, não acabou não, tem mais episódios semana que vem, mas se esse conteúdo foi muito relevante para você, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal do TPM no Ar e semana que vem tem mais. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.